Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas. O assunto de hoje, então, é inequações. Vamos começar, então, com as inequações mais simples, que são as inequações lineares, né? Uma inequação linear, ou inequação do primeiro grau, ela é da forma ax mais b menor que zero, ax mais b menor ou igual a zero, ax mais b maior que zero, ou ax mais b maior ou igual a zero, onde a e b são parâmetros da inequação, né? São números reais, e x é incógnita, é a variável. Propriedades da inequação, né? A primeira propriedade é a propriedade transitiva, que diz que se U é menor que V e V é menor que W, então U é menor que W. Ou seja, se um primeiro valor é menor que um segundo e esse segundo menor que um terceiro, então o primeiro é menor que o terceiro. Depois nós temos a propriedade da adição. Na verdade, são, de certa forma, duas propriedades. Primeiro, a primeira parte da propriedade é isso aqui, que diz que se U é menor que V, então U mais W é menor que U mais W. Ou seja, se eu adicionar dos dois lados de uma inequação um valor igual, né, a inequação permanece, a desigualdade se mantém, ela é preservada. Outra possibilidade, né, é essa aqui, né? Então, se U é menor que V e W é menor que Z, então U mais W é menor que U mais Z. Ou seja, se eu tenho duas desigualdades, somos dois lados menores e somos dois lados maiores, a desigualdade permanece, né, se preserva. Então, essa é a propriedade da adição. A propriedade da multiplicação também são, de certa forma, duas propriedades, né? A primeira é essa aqui, que diz que se U menor que V e C é maior que zero, ou seja, C é um valor positivo, U menor que V e C maior que zero. Então, UVC é menor que VVC. Ou seja, se eu multiplico os dois lados de uma desigualdade por um valor positivo, a desigualdade permanece, ela se preserva. A outra parte, então, dessa terceira propriedade é que se U é menor que V e C é menor que zero, ou seja, C é negativo, então UVC é maior que VVC. Se eu multiplicar os dois lados de uma desigualdade por um valor menor que zero, um valor negativo, então a desigualdade ela troca, né? Aqui a propriedade está sendo mostrada para U menor que V, tá? E a desigualdade, ao multiplicar por C, se torna UVC maior que VVC. Todas essas propriedades podem ser adaptadas para as outras desigualdades. O menor é igual, o maior e o maior é igual. Então, no caso da propriedade 3, da multiplicação, se eu multiplico um menor por uma desigualdade, né, uma inequação que use a desigualdade menor por um número negativo, fica maior. Se eu multiplicar uma inequação que usa o maior, fica menor. Então, o menor se torna maior, o maior se torna menor quando eu multiplico por um número negativo. Então, essa é a propriedade da multiplicação. Vamos usar essas propriedades na solução de inequações lineares. O que é solucionar uma inequação? É encontrar o conjunto de valores reais que satisfaz aquela inequação, ou seja, que torna aquela inequação verdadeira. Vamos tentar resolver então a primeira inequação, a mais simples de todas, que é essa aqui. 3 vezes x menos 1 mais 2 menor ou igual a 5x mais 6. Então, colocamos aqui na primeira linha do desenvolvimento da solução a inequação original. Sempre que se tem, isso já tinha falado para o caso de equações em uma videoaula anterior, sempre que se tem a possibilidade de usar a propriedade distributiva, né, o tal chuveirinho, a gente aplica isso como a primeira coisa a fazer. Então, aqui nós temos 3 vezes x menos 1, fazemos a distributiva, fica 3x menos 3 mais 2, menor ou igual a 5x mais 6. Fazemos a simplificação, menos 3 mais 2 dá menos 1, né? E obtemos isso. Bom, como é que é a resposta, né, a solução canônica? Qual é a forma canônica da solução de uma inequação? Sempre é do lado esquerdo da desigualdade só o x, né, menor ou igual, menor, maior ou igual ou maior que um valor.
Tá? Então é o x, a desigualdade e um valor à direita da desigualdade. Ok, o que nós temos aqui que não está casando com isso? Esse menos 1. Do lado esquerdo da desigualdade só pode ficar x. Então esse menos 1 está fora do lugar, a gente tem que eliminar esse menos 1. A gente usa a propriedade aquela da adição, que a gente viu aqui, né? Que adicionando valores iguais dos dois lados de uma desigualdade, né? Mantém a desigualdade. Então se eu quero eliminar esse menos 1, tem que somar mais 1. Então somo mais 1 dos dois lados da desigualdade, a desigualdade se mantém, fica desse lado 3x menos 1 mais 1, desse lado 5x mais 6 mais 1, menos 1 com mais 1 se anula, dá 0, 0 é o elemento neutro da soma, sobra, portanto, só 3x, desse lado fica 6 mais 1, 7, então fica 3x menor ou igual a 5x mais 7, com a simplificação, né? Agora, o que não está casando com a forma canônica? Todos os x têm que ficar à esquerda. Eu tenho um 5x à direita da desigualdade, tem que eliminar, então eu tenho que usar de novo a propriedade da adição, né? Adicionar menos 5x dos dois lados da desigualdade para eliminar esse 5x. Então, à esquerda fica 3x mais menos 5x, à direita da desigualdade fica 5x mais 7 mais menos 5. 3x mais menos 5x dá menos 2x. Esse 5x, né? Aí, bom, teria que aplicar as propriedades comutativa e associativa, né? Para fazer 5x menos 5x, que dá 0, né? 0 é o elemento neutro da soma, 0 mais 7 dá 7, né? Então, depois da simplificação, fica menos 2x menor ou igual a 7, né? Agora, o que não está casando com a forma canônica da solução de uma equação é esse menos 2, eu tenho que ficar só com x ali, né? Então, eu uso a inversa multiplicativa. Inversa multiplicativa de menos 2 é menos 1 sobre 2. Então, multiplico os dois lados da inequação por menos 1 sobre 2. E como este número é negativo, segundo a propriedade da multiplicação, que a gente viu agora há pouco, né? A desigualdade tem que se inverter. Como era 1 menor ou igual, fica maior ou igual. Então fica menos 1 sobre 2 vezes menos 2x maior ou igual a 7 vezes menos 1 sobre 2. Simplificando, desse lado, menos 1 sobre 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes x fica x. 7 vezes menos 1 sobre 2, né? Faz o produto de fração, fica menos 7/2. Então está simplificado. Portanto, x tem que ser maior ou igual a menos 7 sobre 2. Então a solução, quer dizer, o conjunto de valores reais x que satisfaz esta inequação é o conjunto S igual a intervalo fechado, porque é maior ou igual, tem o igual, né? S igual, então, a intervalo fechado de menos 7 sobre 2, aberto mais infinito, ou então usando representação de conjuntos por compreensão, é o conjunto dos x pertencente a R, conjuntos reais, tal que x maior ou igual a menos 7 sobre 2. O segundo exemplo, então, é determinar a solução da inequação x sobre 3 mais 1 sobre 2 maior que x sobre 4 mais 1 sobre 3, né? Colocamos aqui, então, na primeira linha a inequação que queremos solucionar. A gente sabe, já vimos isso lá em equações, em uma videoaula anterior, né? Que para eliminar todas as frações de uma equação, o melhor é usar o método do MMC, né? Calculamos o MMC de todos os denominadores, multiplicamos os dois lados da equação pelo MMC e eliminamos todas as frações. Os alunos muitas vezes começam a fazer fração para cá, fração para lá, soma fração aqui, soma fração ali, e são tantas operações que isso pode levar a um erro. Melhor usar esse método MMC. Numa operação de multiplicação, eliminamos todas as frações. Esse método valia para equações, ele vale também para inequações, né? Então, o MMC, temos que calcular o MMC de 3, 2 e 4, né? O MMC de 2, 3, 4 é 12. Multiplicamos, né, usando a propriedade da multiplicação de inequações. Os dois lados da equação por 12, que é um número positivo. A desigualdade se mantém, era maior, se mantém maior.
12 dividido por 3 dá 4, 4x. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 4 dá 3x. 12 dividido por 3 dá 4. Então, depois da simplificação, resulta em 4x mais 6 maior que 3x mais 4. Temos que eliminar esse mais 6 desse lado. Então, somamos menos 6 dos dois lados da inequação, né, pela propriedade da adição. Né? O mais 6 se elimina com menos 6, sobra só 4x desse lado. 4 menos 6 menos 2, sobra 3x menos 2 desse lado após a simplificação. Agora temos que eliminar esse 3x aqui do lado direito da desigualdade. Somamos então dos dois lados da desigualdade menos 3x, usando a propriedade da adição. Fica então desse lado 4x mais menos 3x. Desse lado fica 3x menos 2 mais menos 3x. 4x menos 3x fica x. Deste lado direito da desigualdade, 3x com menos 3x se anula. Fica 0 menos 2, né? 0 é o elemento neutro da soma. Só sobra menos 2. Então, o resultado final após simplificação fica x maior que menos 2. Então, a solução usando notação de intervalos, né? Como não tem igualdade, né? Não é maior ou igual, é maior só, né? Então, como não tem igualdade, o intervalo então da solução S igual a é o intervalo aberto, aberto menos 2 mais infinito. Usando a notação por compreensão, né? É o conjunto dos x pertencente a R, x reais, né? Tal que x maior que menos 2. O outro exemplo que eu quero dar é determinar a solução dessa inequação menos 3 menos 3 menor que 2x mais 5 sobre 3, menor ou igual a 5. Né? Colocamos aqui na primeira linha. Tá? Agora nós temos uma diferença em relação aos dois exemplos anteriores. Os dois exemplos anteriores nós só tínhamos uma desigualdade, ou seja, tínhamos o lado esquerdo e o lado direito. Agora temos duas desigualdades. Temos três colunas ou três partes, né? A ideia é usar as mesmas operações que nós usamos antes, aplicando as três partes da inequação, né? As três colunas da inequação. Então, a primeira coisa é eliminar essa fração, é a primeira coisa que se faz, essa fração na coluna do meio, né? A gente já sabe que é só usar o método MMC. O MMC aqui é 3. Temos que multiplicar, então, as três colunas por 3. Fica 3 vezes menos 3, menor que 3 vezes a fração, menor ou igual a 3 vezes 5. Então, multiplicando por 3, usando, então, a propriedade da multiplicação. Como 3 é um valor positivo, não muda as desigualdades. Fica, então, 3 vezes menos 3, menos 9, menor que 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2x mais 5 sobra 2x mais 5, menor ou igual a 3 vezes 5, que dá 15. Né? Então, sobra isso aqui após a simplificação. Né? Agora, o problema que nós temos é que na coluna do meio, aqui só pode, na coluna do meio, tem que no final, só pode sobrar um x ali. Né? O que a gente tem que estar atrapalhando é esse mais 5 que nós temos que eliminar. Então, nós somamos menos 5 nas três colunas, tá? Nas três partes da desigualdade. Então, fica menos 9 mais menos 5, 2x mais 5 mais menos 5, 15 mais menos 5, né? Aqui fica menos 9 menos 5, fica menos 14. Aqui se anula o mais 5 com menos 5, sobra 2x, 15 menos 5 dá 10, né? Então, fica menos 14 menor que 2x, menor ou igual a 10, né? Agora, o problema é que a gente tem esse 2, tem que sobrar só x na coluna do meio. Nós usamos de novo a inversa multiplicativa de 2, que é 1 meio, né? 1 sobre 2. Usamos a regra da multiplicação. Então, fica 1 meio vezes menos 14. Não muda a desigualdade, porque o valor que eu estou multiplicando é positivo, não é negativo. No meio, então, fica 1 meio vezes 2x, e aqui fica 10 vezes 1 sobre 2, né? Então, menos 14 dividido por 2 dá menos 7, 2x dividido por 2 fica x, 10 dividido por 2 fica 5. Então, depois da simplificação, esse é o resultado
final, menos 7, x tem que ser maior que menos 7 e menor ou igual a 5. Ou seja, x está no intervalo de menos 7 a 5. Observe que como não tem igual aqui, é aberto à esquerda, fechado à direita. Portanto, a solução é essa, igual a intervalo, que é semiaberto à esquerda, né? Aberto menos 7, fechado 5. Ou, usando notação por compreensão, x pertence a R, tal que x maior que menos 7 e menor ou igual a 5. Esse outro exemplo aqui, né? Então, é resolver essa inequação, né? Menos 1 menor ou igual a 5x mais 2 menor que 2x mais 1. Neste caso, nós não podemos usar as técnicas que ensinamos no exemplo acima, né? De trabalhar com as três colunas, né? Por quê? Porque qualquer tentativa, né? Eu preciso tirar o x da primeira e da terceira coluna. Só a coluna do meio que pode ficar com x. Qualquer tentativa de tirar esse 2x aqui, né, subtraindo 2x, vai adicionar um x na primeira coluna. Né? Então, qualquer tentativa de tirar x da primeira coluna, coloca x na terceira coluna, e qualquer tentativa de tirar x da terceira coluna, coloca x na primeira. Então, aquilo que nós fazíamos não dá para fazer, e a técnica aqui, então, é dividir a inequação em duas partes. Vamos dividir ela em menos 1 menor ou igual a 5x mais 2, que está aqui, e 5x mais 2 menor que 2x mais 1, que é o que está aqui, e naturalmente o conectivo que a gente tem que usar para ligar as duas partes dessa solução é o e, a conjunção. Eu tenho que exigir que as duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Basta ver que isto aqui que está aqui na linha 1 significa 5x mais 2 é maior ou igual a menos 1 e 5x mais 1 é menor que 2x mais 1. Claramente é um e, né? Então, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, é uma conjunção. Muito bem, agora que eu dividi em duas partes, eu vou operar de forma independente as duas, né? Aqui, na primeira coluna, né, na primeira parte, né, eu tenho esse menos 1, ali só pode ficar x, eu tenho que eliminar ele. Então, eu somo mais 1 dos dois lados desta desigualdade. Eu estou operando ela independente desta, pessoal, atenção, né? Somo mais 1 aqui e aqui, né? E nessa aqui, né, resulta, vamos dizer o que resulta, né? Menos 1 com mais 1 dá 0, 2 mais 1 dá 3. Resulta nisso aqui. E nessa outra aqui, o problema, aqui em cima, né? O problema é esse mais 2 à esquerda dessa desigualdade. Tem que, então, subtrair 2, né? Usando, então, a propriedade da adição. Então, fica 5x mais 2 menos 2, 5x. 2x mais 1 menos 2, 2x menos 1. Né? E aqui, então, na quarta linha, é o que acontece depois da simplificação. Agora, nessa primeira desigualdade, o meu problema é o que eu tenho x à direita da inequação. Tem que passar à esquerda, uso de novo a propriedade da adição, somo. Na verdade, subtraio 5x dos dois lados, né? Fica 0 mais menos 5x, menor ou igual a 5x mais 3, mais menos 5x, para poder eliminar esses 5x aqui, né? Operando isso, 0 mais menos 5x, sobra menos 5x desse lado, 5x mais 3 mais menos 5x, se anula o 5x com menos 5x, sobra desse lado o mais 3. A outra parte da solução, né, é esse lado aqui, né? Eu somei, então, para eliminar esse 2x, somei menos 2x dos dois lados. 5x mais menos 2x resulta na simplificação em 3x. 2x menos 1 menos 2x, se anula o 2x com menos 2x, sobra menos 1 desse lado. Então, isso que resulta na linha 6 é o que resulta após a simplificação. Agora, aqui o meu problema é esse menos 5, só pode sobrar x desse lado. Uso a inversa multiplicativa, ou seja, eu multiplico os dois lados dessa desigualdade por menos 1/5, né? Lembrando, então, que
a desigualdade vai se inverter, porque eu estou usando a propriedade da multiplicação, multiplicando por um número que é negativo, né? Então, o que era menor ou igual se torna maior ou igual, né? Multiplico, então, ambos os lados por menos um quinto, né? Aqui, se menos com menos dá mais, 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes x dá x, 3 vezes menos 1 quinto dá menos 3 quintos. E desse lado, né, aqui, né, o problema era o 3, né? Então uso a inversa multiplicativa, que é 1 terço. 1 terço vezes 3x. Aqui eu estou multiplicando por um valor positivo, usando a regra da multiplicação com valor positivo, né? Então não inverte a desigualdade, permanece menor. Então fica 3x vezes 1 terço dá x, menos 1 vezes 1 terço dá menos 1 terço, e isso é o que resulta após a simplificação, né? X maior ou igual a menos 3 quintos e x menor que menos 1 terço, né? E a solução, então, em notação de intervalos, né? É essa aqui, né? Então, x tem que ser maior ou igual a menos 3 quintos e menor que menos 1 terço, então é aberto, desculpe, fechado à direita e aberto à esquerda. Então, a solução S é igual ao intervalo fechado menos 3 quintos, aberto menos 1 terço, ou, usando a notação por compreensão, x pertence a R, tal que x é maior ou igual a menos 3 quintos e menor que menos 1 terço. Ficamos por aqui em inequações. Nessa videoaula, continuaremos na próxima videoaula, né, com a sequência, então, de solução de inequações. Então é isso aí, pessoal. Tchau!